Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Ô, Vicente! Aí eu não tô aguentando mais, viu, rapaz? É barulho de serra, é batistaca, é martelada. Eu tô ficando louco aqui nessa obra, rapaz. Não é comigo, não. Não adianta reclamar, porque a obra é assim mesmo, tem muito barulho. É. Você que precisa fazer duas coisas para conviver com esse excesso de ruído. A primeira é aprender a usar esse protetor aqui, ó. É, te esqueci. Faz favor. A segunda é prestar atenção na nossa teleaula de hoje, que nós vamos aprender muitas coisas sobre os sons. Vamos lá? Então vamos lá. Hoje você vai aprender o que é o som, vai descobrir como o som se propaga, vai conhecer algumas de suas características, como intensidade e frequência, e entender por que alguns sons incomodam tanto, enquanto outros sons são muito agradáveis. Se prepara, Gil, que hoje a nossa teleaula tá do barulho. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Ô, Vicente, como é que é essa história mesmo que você tava falando do som? Afinal de contas, como surge o som, você sabe? Ah, isso aí é uma coisa fácil. Olha, um bom exemplo é o bate-estaca. O pêndulo bate na estaca. E esse choque faz com que o pêndulo, a estaca e até mesmo o ar que está em volta dele, tudo isso vibre. E é essa vibração que produz o som que a gente escuta. Ou seja, o som é uma vibração que se propaga no meio material. Puxa vida, rapaz, o som é uma vibração que se propaga no meio material. Exatamente. Tá falando difícil, hein, Vicente? Ah, mas é Ah, isso. que coisa, rapaz. Ué, Maristela, tocando violão no serviço. É que eu ganhei esse violão de presente, daí eu resolvi trazer pra praticar nos intervalos. E eu pensei que seu negócio era só física, né? Fique a senhora sabendo que o som tem tudo a ver com física. Por acaso você sabe como o som chega aos nossos ouvidos? Bom, para entender isso, a primeira coisa a lembrar é que os materiais vibram e aí produzem o som. E essas vibrações nos atingem graças à propagação do som. Olha só, quando eu toco nas cordas do violão, ó, elas vibram. A mesma coisa acontece quando a gente fala. Dá uma olhadinha para esse desenho aqui. Olha só. As minhas cordas vocais vibram e transmitem essa vibração para as moléculas do ar. Essas vibrações são transmitidas entre as moléculas e aí atingem o ouvido, fazendo vibrar o tímpano. As moléculas vão vibrando uma atrás da outra e transmitem o som. É um verdadeiro empurra-empurra. É mais ou menos o que se passa quando, por exemplo, a gente está num ônibus lotado e uma pessoa resolve empurrar a da frente, que empurra a outra e assim por diante. É mais ou menos isso que acontece com a propagação do som pelo ar. Uma molécula empurra a outra, ou melhor, uma molécula pressiona a outra. Mas para a gente entender isso melhor, vamos ver o que acontece com o ar em volta da régua quando ela vibra. Repare que com a vibração da régua surgem regiões onde as moléculas de ar estão mais agrupadas e outras onde as moléculas estão mais dispersas. Essas regiões são chamadas de regiões de compressão e rarefação. Uma vez que as vibrações da régua se repetem, o processo de compressão e rarefação do ar também se repete, propagando-se de um ponto a outro, como uma onda. O som se propaga como uma onda no meio material. No nosso caso, o meio é o ar. Como você deve ter reparado, as moléculas de ar, elas vibram na direção que a onda se propaga, ou seja, ao longo da direção da propagação da onda. A esse tipo de onda, nós damos o nome de onda longitudinal. E o som, como você deve ter percebido, é uma onda longitudinal. Ô, Vicente, sabe o que eu tava pensando? Depois daquela sua explicação, eu lembrei. Lembra quando tinha aqueles filmes de faroeste que o cara punha o ouvido no chão pra ouvir se os bandidos estavam mais longe, estavam mais perto? Lembro. É parecido com isso. Você sabe por que eles faziam isso?
É, porque no chão ele consegue ouvir o barulho provocado pelas patas dos cavalos muito melhor. Ou seja, quando ele encosta o ouvido no chão, ele consegue perceber muito melhor as vibrações provocadas pelos cavalos. Exatamente isso. Porque o som precisa de um meio para se propagar, tá certo? E aí vale qualquer meio. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o próprio chão. Peraí, não explica não que eu acho que eu já saquei. A vibração se propaga pelas moléculas do meio, não é isso? Então, quer dizer, quanto mais moléculas o meio estiver e quanto mais próximas, mais facilmente o som se propaga. Então, quer dizer, como no chão as moléculas estão muito mais próximas entre si do que no ar, o som se propaga muito mais rapidamente no chão do que no ar. Ah, sabe tudo esse menino. É isso mesmo. Quanto mais denso o meio, maior a velocidade de propagação do som. A velocidade da propagação do som varia de acordo com a densidade do meio. No ar, a uma temperatura de 20 graus Celsius, o som caminha a 340 metros por segundo. Na água, a velocidade passa para 1.450 metros por segundo. No ferro, 5.500. E no granito, a velocidade de propagação do som é de 6.000 metros por segundo, quase 18 vezes mais rápido que no ar. Maristela, eu li nesse livro que no ar, a temperatura de 20 graus Celsius, o som se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Isso quer dizer que a temperatura também influencia a velocidade de propagação do som, é isso mesmo? Exatamente isso, Rosinha. Lembre-se que quanto maior a temperatura de um material, mais agitadas estão suas moléculas. E graças à agitação das moléculas, o som pode se propagar com maior velocidade. Veja como a velocidade de propagação do som é influenciada pela temperatura. Nesse caso, o meio é o ar. A 0 graus Celsius, o som se propaga numa velocidade de 326 metros por segundo. A 20 graus, a velocidade é de 340 metros por segundo. E a 100 graus, o som caminha a 379 metros por segundo. Ô, Vicente, me diz uma coisa. O som é matéria ou energia? O som é um tipo de energia, é energia sonora. Olha, sabe como ela é gerada? Vamos continuar naquele nosso exemplo do batistaca. O pêndulo, quando está lá em cima, ele tem energia potencial, tá certo? No momento que ele começa a descer, essa energia é transformada em energia cinética, que é energia associada ao movimento, né? No momento que o pêndulo se choca com a estaca, ele transmite essa energia para a estaca que afunda na terra. E aí também é produzido barulho. E sabe por que é produzido barulho? Porque a gente não consegue transmitir toda a energia do pêndulo para a estaca. Então, uma parte dessa energia se transforma em outros tipos de energia. Entre elas, a energia sonora, que produz esse barulho que está te deixando completamente doido. É isso aí. Este lugar aqui está cheio de energia sonora. E como você já sabe, o som é uma energia transmitida na forma de onda. Pois bem, quanto maior for a vibração da fonte, maior vai ser a amplitude da onda e maior será a energia. Ou seja, quanto maior for a amplitude da onda, maior será a intensidade do som. Para a gente entender isso direito, vamos comparar as vibrações das cordas vocais de um passarinho com o que acontece nessa rua aqui. O som produzido pelo passarinho não incomoda, porque tem pouca intensidade e provoca poucas vibrações no tímpano. Já nesta rua, existem muitas fontes de ruído, como os carros e os ônibus, que provocam fortes vibrações e, portanto, muito barulho. Tanto que muitas vezes o ouvido até reclama. O nosso ouvido reclama porque quanto maior for a energia sonora, maior a pressão sobre o tímpano e mais ele vibra. Pois é, uma grande quantidade de energia sonora incomoda e pode até causar a surdez total. Mas como é que a gente vai saber quando o som pode ser prejudicial? Bom, aí depende da quantidade de energia sonora que o ouvido está recebendo. E a unidade que é usada para medir a intensidade do som chama-se Bell, em homenagem ao cientista inglês chamado Graham Bell, inventor do telefone. Você já deve ter ouvido falar em decibel, ou dB, que é a 10ª parte do Bell, e a unidade mais usada para medir a intensidade do som. No seu livro de estudos, existe uma tabela indicando as intensidades de sons muito comuns no nosso dia a dia.
Maristela, tá tudo muito bom, tudo soa muito bem, só que eu tô com uma dúvida. Qual é? Todo som é produzido por uma vibração, mas toda vibração produz um som? Essa é uma ótima pergunta, Rosinha, mas é bem simples de responder. Olha só, esse lenço aqui, ó, vai te ajudar a entender direitinho. Olha só, se eu agito suavemente esse lenço, mesmo bem perto do seu ouvido, você não vai conseguir escutar nada, certo? Agora, se eu aumento a agitação, você vai conseguir ouvir o movimento do lenço, certo? Isso quer dizer que a vibração só é definida como som se os nossos ouvidos conseguirem captá-la. Bom, a minha mão, no caso, é a fonte que provoca a vibração que é propagada até o seu ouvido. Se a fonte vibra mais, quer dizer, a minha mão, a frequência será maior. Quer dizer, a altura depende da frequência do som. Viu como agora ficou fácil? Rosinha, a onda sonora, assim como outras ondas, é caracterizada por uma frequência. E você deve estar lembrada que a unidade de frequência é o Hertz, que é simbolizado pelo H maiúsculo e o Z minúsculo. Quanto mais rápida é a vibração da fonte, maior é a frequência. E para poder ser captado pelos ouvidos humanos, o som deve ter no mínimo 20 Hz e no máximo 20.000 Hz de frequência. Eu já entendi. Nós só conseguimos ouvir os sons que tenham frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Isso não significa que não tenham outros sons, mas que essas outras frequências não conseguem ser captadas pelos nossos ouvidos. É isso? E essas vibrações que tiverem frequência menor que 20 Hz são chamadas de infrassons. E essas vibrações que tiverem frequência maior que 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. E nós não conseguimos captar nenhuma das duas. É exatamente isso. Ah, até que valeu a pena, né, rapaz? Ficar assim no meio dessa barulheira toda, batistaca, martelada, pra gente poder aprender esse tipo de coisa. Viu né? só? Agora, eu vou confessar um negócio pra você, viu, Cíntia? Esse zunido que aquela serra elétrica tem, quando entra no meu ouvido, meu amigo, parece que minha alma toda começa a vibrar. Eu não Mas aguento isso. é reclamante, meu amigo, hein? Vocês não acham, não? Francamente. Ô, Gil, por que em vez de ficar resmungando, você não para e pensa por que esse barulho... É a qualidade do som relacionada à sua intensidade. Muitas vezes a gente confunde esses dois conceitos. Na verdade, quando a gente pede para alguém abaixar o som da televisão, o que nós estamos pedindo é que a pessoa diminua a sua frequência. E se a gente quiser que a pessoa diminua a intensidade, aí sim a gente tem que pedir para diminuir o volume. Mas antes que você diminua o volume dessa televisão, preste atenção porque agora nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o som é uma onda mecânica produzida pela vibração de uma fonte. Viu que o som, como qualquer onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Descobriu que essa propagação é uma onda longitudinal, que ao atingir nossos ouvidos, faz vibrar o tímpano, provocando a sensação sonora. Aprendeu que o som está associado a uma forma de energia. Finalmente, você viu que as ondas sonoras têm frequências diferentes que caracterizam a altura do som. A nossa teleaula hoje foi do barulho, hein? Eu vou pegar o meu livro e vou dar uma boa estudada em tudo que a gente viu hoje. Agora, você não perca essa oportunidade. Pegue o seu livro e estude tudo sobre o som, tá bom? Até a próxima, amigo.